Seleção está de volta com esta imagem aqui. O Pedro está de volta aos treinos. Que bom ver o jogador de volta ao campo novamente. E o Jorginho está quase. O GE vai acompanhando as negociações. Já há algum tempo que quem assiste o Seleção vê que o âncora aqui trata o assunto como questão de tempo. Eu trato o assunto como o Jorginho será jogador do Flamengo. A informação que eu tenho não está fechada, não está sacramentada, não está assinado, não é oficial. A informação que eu tenho, já desde do começo do ano, desde fevereiro, é que ele só não veio antes porque o Arsenal não tinha condição de escrever um jogador para o lugar dele. Ele quer, o Flamengo quer, o acerto financeiro não será problema, então eu trato como 98% certo que Jorginho vai defender o Flamengo na temporada. Não é oficial, não está assinado, tem que ter cautela, mas a informação que eu tenho desde fevereiro é que ele só não veio antes porque o Arsenal não conseguiria escrever um substituto nele na temporada, então vai ficar para a janela de meio do ano, o que para mim é um baita de um reforço para o Flamengo. Não sei como os amigos enxergam. Baita reforço. Não, muito. A provável, ainda não certa chegada do Jorginho. É um jogador de Eurocopa, jogador de seleção italiana, com ótimos fundamentos, muito inteligente, um QI elevadíssimo, um jogador inteligente dentro e fora de campo. Tecnicamente, muito bom jogador. Vai agregar muito ao Flamengo. Chega para ser titular lá de Carmona? Chega para jogar? Pergunta para ele. Chega para jogar? E você vai responder também, viu, seu Paulo Nunes? Não, mas ele está respondendo, eu ia perguntar se Acho que tem chance de jogar Pulgar, Jorginho, Gerson, Arrascaeta. Pode jogar. Um quadrado, no caso? Acho que o De La Cruz não tem jogado tão bem, por exemplo. Acho que ele não deveria ser absoluto hoje no Flamengo. Se você tivesse o Jorginho, acho que ele poderia brigar tranquilamente pela posição com o De La Cruz. Eu concordo com você, cara. Hoje o Flamengo tem o Pulgar, o De La Cruz, o Alan, que para mim é um jogador que ainda não aconteceu no Flamengo. Pulgar é titular, cara. Pulgar não é indiscutível. Há um esforço interno, inclusive, com o Alan, de dizer para ele, mais de uma vez já falaram para ele, cara, esquece o passado, o que passou, vamos recomeçar daqui para frente, esquece o quanto você custou, esquece daqui para frente, a gente confia em você. Ele ainda não conseguiu dar a resposta. Estão tentando ali, internamente, com que o jogador justifique a razão que fez o Flamengo ter ido buscar pagando a multa rescisória no Galo. Concordo que o De La Cruz, que custou 15 milhões de dólares à vista, não vingou ainda, e no meu entendimento é por questões físicas. Ele não está aguentando a pegada aqui do futebol brasileiro. É muito diferente jogar no calendário argentino para jogar no nível que hoje tem o campeonato brasileiro. Melhorou em alguns jogos. Na final contra o Fluminense ele fez uma boa final. Já contra o Inter eu acho que ele fez porque tecnicamente ele é indiscutível. Ele é um grande jogador. E ele é diferente, assim, André. Não, tecnicamente ele é indiscutível. Ele não está conseguindo acompanhar, é o ritmo mesmo. Você está falando do Jorginho aí, eu acho. O Jorginho vai agregar, não tem como não agregar no Flamengo. Mas eu acho que ele tem características diferentes do De La Cruz. Jorginho é um jogador de controle de jogo, de bom passe, né, de transições com troca de passe, com aproximação. O De La Cruz é um jogador de dinâmica, de carregar a bola, de fazer, né, o vai e vem, entrar na área, voltar aqui para defender. São características diferentes. Assim, esse encaixe com Pulgar e Jorginho já torna o Flamengo um time com não tantas transições. Já é um time que vai trocar mais a bola. Mas o que mais me preocupa... Mas você concorda que o De La Cruz... Não, tá são baixo. Questões físicas. A exemplo do Nacho. O Nacho era um jogador indiscutível, cara, tecnicamente, que o Galo contratou. Mas ele fez bons jogos pelo Galo, sabia? Claro, como o De La Cruz. Né? Mas o Nacho não conseguiu acompanhar o ritmo. E o próprio Nacho falou isso, que ele não conseguiu acompanhar o ritmo do futebol brasileiro. Número de jogos, deslocamentos, a dificuldade técnica de cada jogo que a gente tem aqui, que é diferente da Argentina. E o De La Cruz, quando acaba o jogo, quando ele está dentro da partida, se você olhar com análise, né, físicas para ele está sobrecarregado, ele está exausto. Geralmente ele está para baixo, o meião já cai. Jogador de futebol, quando o meião cai lá e ele não consegue... nos 65 minutos. Exatamente, então você sente isso. Agora, tem outro jogador que para mim para mim. Vamos ver se eu sou fã incondicional. É o que eu penso mas também, ele Paulo. ainda já tem tempo que ele não joga, que é o Arrascaeta. Eu ia citar isso. O Arrascaeta fisicamente também me preocupa mais do que o De La Cruz. Eu acho, inclusive, mas que o Jorginho... o Arrascaeta não é nem físico, é clínico, né? Pois ele teve lesões, que vai na Ele teve parte lesões no ano passado, e inclusive lesões que
estão dificultando muito a vida dele na seleção. Só reforça que o Jorginho vai jogar. O Jorginho pra mim chega e joga. Ele é um jogador que tem tudo a ver com o Felipe Luiz. Tudo a ver. A forma dele segurar a bola, dar o ritmo do jogo. Ritmo de jogo. É tudo que passe. pensa. O Felipe Luiz não é um treinador que ele pensa nesse jogador vai e vem. Ele não quer essa transição enlouquecida. Ele quer exatamente alguém com controle da bola. Exatamente. E controle do ritmo. Acho que o Flamengo está precisando desse jogador. E eu tô com o Paulo Nunes. Eu acho que ele vai entrar na vaga do Arrascaeta. Hoje a dupla para mim é Pulgar e Gerson. Gente. Ali com aí o Jorginho. Desenha esse Flamengo aí para mim. Pulgar, Gerson e Jorginho. Eu sei, com todo respeito ao Arrascaeta, a importância que ele tem. Toda a importância que ele tem. Abrindo mão de um dos pontas pelo lado. E continua sendo... se jogar com 3 no meio, é esses 3. E sobra De La Cruz e sobra Arrascaeta. É uma renovação. Acho que se o Arrascaeta estiver inteiro, ele não sai do time não, Jéssica. Se ele estiver questão, inteiro. né? Tem tempo que ele não está inteiro. Se ele estiver inteiro. Acho que esse é o ponto. É uma discussão, mas assim... Fato é que opção o Felipe tem. O Flamengo precisa dessa renovação. De todas as formas. Se quiser jogar com os pontas... Um ponta que vem pra dentro, ele tem. Se ele quer um ponta que vai no fundo, ele tem. Que é isso que você precisa ter para um calendário tão desgastante. Vai agregar. Ter diferentes opções, diferentes estilos de jogo, né? A gente pediu pro Lédio Carmona, com todo o seu conhecimento e sabedoria, fazer um card do Jorginho. Eu quero ver Detonei o Jorginho, cara. Vamos ver se ele transformou... Arrebentou com ele? Arrebentei com ele. Fez o card do Jorginho. A gente colocou marcação, o Lédio deu 4, num total de 5. Passe, nota máxima. Finalização, 3,5. E naquilo que todo mundo aqui acho que vai concordar, não é o ponto forte do Jorginho. Ele compensa isso com posicionamento, velocidade 3. Boas notas, né? 16, uma média 4. Foi mais ou menos o card dele, né? A Jéssica falou assim, um é desanimado, né? Arrebentei nesse card aí. A Jéssica desanimou com o teu card. Não, mas o Lédio, ele... Mas você conta argumento, alguma coisa aí, Jéssica? Não. Marcação, não. Talvez finalização, fechar a estrelinha, a quarta estrelinha? Só se tivesse, não sei, ritmo do jogo. 3,5 e 4. 3,5 tá bom. 3,5 tá bom, Lédio. Tá legal. Tá bom. 3,5 de 5 é um bom finalizador. Não... Tá legal? Tá bom. Tá legal? Obrigado. Vamos fazer um card do Paulo Nunes aqui ao vivo, cara? A gente que viu tanto o Paulo Nunes jogar, vê a carreira inteira dele. Vamos fazer? Tem um quesito, cobrança de pênalti. Vamos fazer? Marcação, marcava bem. O cara pipocou, tirou lá. No Flamengo. Poder de decisão, eu dou 4,5 pro Paulo Nunes. Aqui você tá de brincadeira. 5 é o Messi, cara. Poder de decisão? Faz com aqueles... Fez gol em todas as finais de todas as competições que eu disputei. 4,5 de 5. Eu tô com o Paulo Nunes. 4,75, tem? Pô, 5 é o Messi, cara. 5 é o Pelé. Velocidade 3. Velocidade 3. Finalização 3,5. E marra. Força física. 4,5. Força física? 4,5. Marcação, marcava ninguém. Não, pô, pergunta o Maestro como é que eu marcava. Ô, Lédio, vamos... Matava por você em campo, coitado Maestro. Olha que ideia boa, cara, pro Panela Sport TV. Olha que ideia boa. Fred, vai na minha, cara. Fazer o card dos comentaristas, cara, como jogadores, cara. Criar essa rivalidade aqui, cara. Criar o card dos comentaristas, cara. Eu ia comentar sobre isso, eu não vou nem comentar, porque eu tenho grandes amigos aqui na casa. Já pensou criar a rivalidade, cara, dos comentaristas? Entendeu, Lecavão? Tá. Bom, o Pedro, cara, é chover no molhado. Eu não vou nem colocar em discussão se ele muda de patamar o Flamengo. É óbvio que ele muda. O patamar do Flamengo é a seleção, né? Aí que eu vou discordar de você. Eu já ouvi você falar isso aí. Eu também. A gente tá cheio de centroavante na seleção, né? Não, exatamente. É aí que eu vou discordar de você. Olha só, o Pedro muda de patamar qualquer time brasileiro, cara. Né? O Flamengo, então? Qualquer time brasileiro. Flamengo, então, é absurdo. Claro. Porque o que passa de bola ali, o que tem de bola pra ele... Não se discute. Aqui no Brasil, o Pedro é prateleira 1, assim. Ele e o Hulk, pra mim, são os centroavantes destacados. Talvez o Vitor Roque consiga voltar a jogar o que já jogou, mas, assim, inegavelmente, não vou nem colocar em discussão como ele vai melhorar o Flamengo. Pensando em seleção brasileira, o Pedro tem 6 jogos. Nenhum deles inteiro. Aliás, o jogo em que ele atuou mais pela seleção foram 45 minutos. Então, assim, ele também não tem uma história na seleção, precisa dizer que o Pedro não deu certo. Jogou pouco, né? E marcou um gol contra a Tunísia. O meu ponto é o seguinte, eu tenho visto muita gente opinar que ser titular do Flamengo, ou do Galo, ou do Corinthians, ou do Palmeiras, vale muito mais do que ser titular do Brighton ou do Wolverhampton, times médios ou pequenos da Inglaterra. Eu queria rebater esse argumento. Porque esses times pequenos da Inglaterra
quando encaram o Manchester City, não tomam o baile que o campeão da América levou do City. São jogos muito mais parelhos do que, por exemplo, quando o campeão da América vai enfrentar o campeão europeu, que parece adulto contra criança, que é a nossa realidade, infelizmente. E vou dar um exemplo para ilustrar isso. O Endrick, com 17 anos, mudou de patamar o Palmeiras. Levou o Palmeiras ao título brasileiro, como protagonista da campanha do Palmeiras naquela reta final. E o Endrick nem joga no Real Madrid. Nem entra em campo, mal entra em campo no Real Madrid. E o Endrick, que mudou tanto o patamar do Palmeiras, não consegue sozinho melhorar a seleção brasileira. Então eu acho que são duas coisas muito diferentes. Melhorar o Flamengo, que é o que o torcedor rubro-negro quer saber. Cara, vai melhorar muito. Seleção brasileira, vou divergir domingo, eu acho que vai seguir no mesmo patamar. Mas você acha que ele pode ser testado? Claro que pode. Porque todos que foram testados até agora não conseguiram... Como o próprio Pedro. Não vou dizer que são maus jogadores, mas não conseguiram ser... Como o próprio Pedro, que é um dos 11 centroavantes, 11, que já entraram em campo pós-Copa do Mundo, como o Richarlison, como o Yuri Alberto, como o Vitor Roque, como o João Pedro, como o Evanilson. Todos eles excelentes para qualquer time brasileiro. Para a seleção... Eu só discordo da parada do Endrick. Não é o centroavante que vai mudar o patamar, é treinador. Seleção brasileira pode trazer quantos nomes a gente está falando aqui que passaram pela camisa 9 e não conseguiram jogar bem, e são bons jogadores. Poxa, acho que a seleção hoje eu vejo a deriva, assim, a gente troca nomes e ninguém consegue ir bem na seleção. Então, acho que Pedro, ou quem for que jogar por ali, só quando a seleção tiver um comandante que consiga colocar de volta no prumo. Eu acho que tem uma diferença, André, você falou aí a respeito do jogo dos times, isso é uma opinião minha. Você falou aí sobre os times, né, da Premier League, que os jogadores vão, que jogam da metade da grandeza para baixo, né, Wolverhampton, Brighton. Esses caras estão fazendo, sim, uma excelente campanha na Premier League, só que são modelos de maneira diferente de jogar. Esses caras jogam na Premier League por 2 bolas, todo mundo lá atrás. Vou te dar exemplo, até no setor defensivo, o próprio Murilo que jogou. Né? Você joga na seleção brasileira, você tem que enfrentar a Argentina, você tem que jogar lá na frente, você tem que mudar um pouco a sua característica de jogo. Você joga contra a Manchester City, Chelsea, você vai jogar lá atrás, marcando tudo bloco pequeno, bloco baixo, para sair. E a dificuldade que tem na seleção é que você tem que enfrentar. Mas não pode enfrentar a Argentina de igual para igual. Eu já vi depois de muito tempo, muita gente falando isso. Tinha que voltar. Se a gente volta para marcar a Argentina e toma 4, todo mundo ia falar, mas não pode jogar lá atrás contra a Argentina, tem que jogar lá na frente. Então, assim, são maneiras diferentes. Você falou do Endrick. O Endrick, ele é reserva, não joga no Real Madrid, porque tem 3 fenômenos lá no Real Madrid. Claro. Tem 3 fenômenos. Claro, que é o nível de um clube europeu. Exatamente. Então, assim, para mim, eu acho que o Endrick tem poucas amostragem para jogar. Acho que deveria ter mais. É um jogador que também foi pouco utilizado, principalmente com o Dorival. Então, o Pedro também, na minha opinião, se ele tiver mais chances, ele vai demonstrar um centroavante diferenciado, mas ele tem que ter chance. Ele tem que jogar. Não, assim, no mundo ideal, para mim, os 2 melhores da posição são o Endrick e o Pedro. Sim, eu tô com você. São os 2 melhores. Com você. Apenas opino que no nível do futebol internacional, olhando para a França com o Mbappé, para a Inglaterra com o Harry Kane, para a Argentina com o Lautaro e Julián Álvares, acho que a gente está abaixo nessa posição. Tá. Os 2 melhores são Endrick e Pedro, para mim. Acho que eles deveriam ser os 2 9s do Brasil. E mesmo com os 2 melhores da posição, eu vejo a gente abaixo nessa posição. Não, isso é quando eu comparo com os melhores do mundo. Isso é fato. Então é isso, assim. O Pedro é o melhor centroavante. O titular de 2022 não é nem cotado, né? Que é o Também, né, cara? Tá numa fase horrível, né? A gente se acostumou mal. A gente teve grandes centroavantes nas últimas Copas. Isso. Durante um período, né? Nas últimas Copas. Um grande período. Eu queria mostrar nesse quadro, ano a ano, do Pedro no Flamengo, como até naquelas temporadas em que ele não foi um titular, né? Que ele era reserva do Gabigol, por exemplo, ele conseguiu números muito bons, cara. Então, assim, na temporada de 20, que ele tem 24 jogos como titular, ele tem média de meio gol por jogo. Na temporada de 21, que ele tem 25 jogos como titular, a média cai, 0,34. Aí 22, ele tem 33 jogos como titular, 0,49. 23 e 24, ele é titular. 22 ele é titular na reta final, né? Quando o Dorival assume. E ele vira titular ao lado do Gabigol. E 23, 24, como titular, obviamente, a média dele cresce.
E na temporada passada, a média até ele se machucar era excelente, de 0,70 por jogo.